Oi, pessoal. Na aula de hoje, de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas, nós vamos tratar de um assunto bem comum e fundamental para trabalhar com ecologia em geral e com as ciências biológicas, né, que é diversidade. Então, a gente vai trabalhar hoje a ideia de medir e aprender a comparar, além de medir, a diversidade das comunidades biológicas. Aí, a nossa fotinho de capa da disciplina vem com uma perguntinha. O que vocês estão vendo aí é a área da entrada do Promata. Quem conhece o Promata, que hoje é uma RPPN, uma reserva da PUC, tem uma área campestre bem na entrada de campos naturais, né, que são esses campos com arbustos aqui que estão sem manejo há pelo menos 2 décadas, né? E isso faz com que essa vegetação fique mais parecida com o que o pessoal chama, assim, de forma leiga, de campo sujo, né? Esse campo que não é só com graminoides, ele tem esses arbustos também. E lá ao fundo nós temos aquele plantio de pinos, né? Que é uma espécie exótica, né? Cultivada para fins madeireiros e para resina, basicamente, na nossa região. Mas o ponto aqui é que vocês têm lá uh, o plantio de pinos e aqui vocês têm o campo natural. Vocês veem que o pinos invade aqui o campo, inclusive tem indivíduos de pinos como esse aqui, né? E esse aqui já mais velho que invadiram esse campo natural e tal. Uma planta invasora, bem complicado, né? Como invasor biológico, vocês vão trabalhar, ou já trabalharam com o professor Bica em conservação da biodiversidade, essa questão de invasão biológica, como é complicado. Mas em termos de ecologia de comunidades e de diversidade, que é a aula de hoje, a pergunta para vocês é: onde tem mais diversidade? No plantio de pinos ou no campo natural? Ou no nosso campo nativo? Muito provavelmente a resposta de vocês é no campo nativo, porque é o natural da gente responder, mesmo a pessoa completamente leiga, ela imagina que tem mais diversidade de espécies no campo nativo em comparação com um ecossistema plantado, que não é original, que é um plantio de pinos, né? Isso provavelmente é verdade para praticamente qualquer táxon que a gente for amostrar, realmente tem menos diversidade no plantio de pinos, porém a gente tem que aprender a medir isso, né? Como é que a gente mede isso? A gente poderia vir aqui no campo, né, e fazer uma parcelinha aqui de 1 metro quadrado, assim, e ver quantas espécies tem aqui, né? E daí a gente podia lá no subbosque do Pinus, lá embaixo do Pinus, fazer também uma parcelinha de 1 metro quadrado lá embaixo e ver quantas espécies tem aqui. Só que quantas espécies tem aqui é a riqueza, certo? Como é que a gente compara a diversidade? Né? Qual é a diferença de diversidade e riqueza? Isso a gente vai falar na aula de hoje. Nós já aprendemos os parâmetros básicos de descrição da comunidade, que é a composição sendo a identidade das espécies de uma comunidade, riqueza, o número de espécies, né, que se confunde um pouquinho com a composição às vezes, a abundância, que é o número de indivíduos de uma determinada espécie da comunidade, ou o número de indivíduos total da comunidade, enfim, a abundância tem a ver com o número de indivíduos, ou, dependendo do que a gente está trabalhando, a gente não consegue contar indivíduos, né? Daí a gente tem algum proxy em inglês, né? Que é uma aproximação do valor de abundância. Por exemplo, para gramíneas numa área campestre, a gente não conta o número de indivíduos de gramíneas, é praticamente impossível. A gente vê a cobertura dela na paisagem, né? Ou na comunidade. E a cobertura é um proxy, é uma aproximação de abundância. Frequência, a gente viu que é o número de vezes que a gente consegue detectar uma espécie, né, na nossa comunidade, nas nossas unidades amostrais. E dominância, que dominância tem a ver com abundância e também com frequência, né? Mas em diversidade, a gente não viu ainda. Diversidade, para vocês entenderem diversidade mais além na aula, é fundamental que vocês lembrem o que é a abundância relativa, né? Que a gente falou do PI, que é a proporção individual, né? Ou proporção de indivíduos, né? De uma espécie, da iésima espécie, da espécie I. Lembrando que esse I aqui não é para confundir nem para deixar mais difícil, é para vocês entenderem a notação utilizada em livros, texto e ecologia. Então, o P da iésima espécie é o N dela dividido pelo N total. Ou seja, o P dessa formiga aqui, por exemplo, seria N da formiga que é 8 dividido pelo N da comunidade que é 20. Então, é bem simples, né? E daí a gente viu exatamente esse cálculo que eu acabei de fazer para vocês antes ali. E a gente sabe que o PI dela é 0,4, e daí esse 0,4 multiplicado por 100 dá 40%, que é a abundância relativa
dessa espécie, né, da espécie da formiga 1 ali na comunidade. E a gente aprendeu a fazer isso para todas as espécies da comunidade. Lembrem, a comunidade aqui é a nossa comunidade operacional, né? É uma unidadezinha amostral que a gente tem e tal. A gente vai desenvolver mais isso na aula de hoje. Essa ideia de o que a gente faz com esses dados, né, de indivíduos da nossa comunidade. Bom, mas e diversidade? O que é diversidade, né? Pensem aí com o conhecimento que vocês têm hoje, o que é diversidade, né? O que vocês já leram sobre diversidade? Vocês são biólogos em formação, e quase todo biólogo em formação já leu alguma coisa ou discutiu, inclusive, com outras pessoas sobre diversidade, né? Vocês já ouviram a palavra diversidade de professores de vocês, talvez em todos os semestres, né? Em todas as disciplinas, isso a gente ouve, né? O que é diversidade? Bom, na mídia tem o tempo inteiro a palavra diversidade. Vamos ver aqui. Ó. Parque do Itatiaia tem 363 espécies de aves, uma diversidade que atrai pesquisadores de todo o mundo. Isso aqui que eu extraí para vocês são manchetes de jornal, né? De portais online, claro, né? Mas que abordam quase todo o periódico hoje em dia, ou portal de notícias, tem uma área, e às vezes até com jornalista especializado, né? Sobre a ideia de diversidade, mas não diversidade de biodiversidade como a gente está acostumado, mas mais da questão ambiental de forma mais ampla, né? Bom, então o que tem o que essa afirmação nos diz aí? A primeira, que Itatiaia tem 366 espécies de aves, né? Isso é o quê? Isso é a riqueza de espécies, né? Riqueza de espécies do parque. Tá, então tá errado de dizer que é diversidade? A gente vai ver que não tá errado. Tá? Não tá errado necessariamente, porque riqueza é a métrica ou é o índice mais simples de diversidade, né? É quando não leva em conta a abundância, a gente já vai ver. Desmatamento reduz diversidade de bactérias na Amazônia, diz estudo. Olhem que legal esse termo aqui, ó, homogeneização da vida microbiana. A gente vai entender hoje na aula da onde vem essa manchete aqui, que uma professora da USP falou. A professora da USP lá falou para essa entrevista aqui que o desmatamento homogeneiza a vida microbiana, portanto reduzindo a diversidade. O que tem a ver homogeneizar com reduzir diversidade? O que é homogeneizar? Né? A gente vai ver isso. Equipe do portal lá do periódico registra diversidade de espécies na Mata Atlântica. Isso aqui eu já chamaria de não um erro, mas algo que é um pouco megalomaníaco. Assim, é como se os repórteres estivessem registrando ou amostrando diversidade biológica. A gente sabe que não é o que acontece. O que eles fizeram? Eles tiraram fotos e filmaram provavelmente espécies lá, né? Então eles estavam avaliando a composição, eles estavam vendo quais espécies tem lá e talvez a riqueza, que é o número de espécies, né? Diversidade em espécies de aves em um estado do Brasil é tema de exposição de fotografias, né? Então, novamente, né, a diversidade não é tema de exposição de fotografia. Diversidade, a gente vai aprender hoje, é um índice. E um índice é um número. Então, aqui eles querem dizer que é o que é a riqueza de espécies, o número de espécies que tem lá, e na verdade provavelmente muito mais vinculado com a identidade das espécies, portanto a composição das espécies, né? Pessoal, não estou querendo que os jornalistas mudem as manchetes deles quando eles usam diversidade, é um termo popularmente usado para esse tipo de coisa, ele não está errado, isso que eu quero que vocês entendam, mas vocês como biólogos têm que entender que diversidade tem uma conotação muito mais profunda. Para um ecólogo, diversidade é quando alguém fala para um ecólogo que calculou a diversidade de espécies de um lugar, a primeira coisa que o cara vai perguntar para vocês é como, com que índice. E a gente já vai ver por quê. Então, a gente vai falar de diversidade taxonômica, por isso que está frisado aqui em cima no título desse slide aqui. Por que taxonômica? Porque eu posso calcular diversidade funcional também, diversidade filogenética, tá? São coisas separadas. Lembrem, a biodiversidade tem 3 dimensões básicas, que é a taxonômica, a funcional e a filogenética. E a gente vai focar aqui na taxonômica, que é mais tranquilo de trabalhar. Então é mais um descritor, né? A diversidade. A gente tem composição, tem riqueza, abundância. A diversidade é só mais um descritor, só que ele é um pouco mais complexo porque eu tenho que calcular, em termos de diversidade, um índice de diversidade, né? Para dizer o que é diversidade.
eu posso calcular de várias formas, mas qualquer índice de diversidade, ele é derivado, ou eles são derivados de dois descritores que vocês já sabem bem, que é a riqueza e a abundância. Então, para qualquer índice de diversidade que vocês vejam na literatura, o pessoal levou em conta a riqueza e a abundância, certo? Então, como, né? Como é que a gente faz? Bom, a literatura sobre diversidade biológica é muito vasta. Tem esse livro em português da Anne McGuhan aqui, que é um livro bem legal, acessível, tranquilo, que é Medindo a Diversidade Biológica, tem na biblioteca, e é tranquilo de usar assim como um manual, né? Se eu precisar na minha vida futura como biólogo calcular a diversidade de uma comunidade, porque pediu num laudo lá e tal, usando o índice de Shannon, que é o que a gente vai ver hoje. Como é que eu calculo? Vocês podem pegar essa aula que eu estou dando para vocês aqui, ou podem ir no livro lá, que é até mais seguro de usar a referência original da coisa, né? Tem vários artigos, pessoal. Tem vários artigos. Esse aqui de escolhendo índices de diversidade eu coloquei como material suplementar para vocês, acredito lá no Moodle. E depois eu tenho também como particionar a diversidade no espaço e no tempo, que é algo bem complexo e bem atual em ecologia, que a gente vê como é que a diversidade biológica se comporta no espaço, né? Que a gente vai falar um pouquinho disso em aulas subsequentes, não na de hoje. E tem esse trabalho aqui, que a gente vai discutir na próxima aula, que é o nosso objetivo da próxima aula. Depois que vocês assistirem essa aula aqui, vocês já vão ter um conhecimento de diversidade para entender de forma bem mais tranquila esse artigo aqui do Adriano Mello, que a gente vai falar sobre uma forma moderna e bem interessante de comparar diversidades, né, entre áreas e tal, que é sem usar apenas um índice, né. A riqueza é o índice de diversidade mais simples, como eu comentei antes. Então a riqueza é o índice de diversidade de ordem zero, como a gente vai ver lá no artigo que a gente vai discutir semana que vem, porque ele não leva em conta a abundância. Então é o mais básico, o índice mais básico. Se vocês olharem para essa imagem aí, imaginando que isso é a nossa comunidade, vocês saberiam, por exemplo, dizer para mim qual é a riqueza dessa comunidade. Vocês contariam o número de espécies, né? Partindo do princípio que a gente consiga diferenciar uma espécie da outra, a gente sabe a riqueza. Pessoal, vejam como é interessante uma coisa aqui, que sempre é bom ressaltar, que eu já falei antes, mas eu acho que é legal ressaltar, que o ecólogo, ele raramente é especialista, né, no organismo que ele trabalha. Especialista como um taxonomista é, que eu quero dizer, né? O ecólogo é ecólogo, o taxonomista é taxonomista. Eles fazem coisas diferentes, né? E o ecólogo pode trabalhar com N organismos e N grupos, né, taxonômicos, e ele não vai ser especialista. Então, por exemplo, quem trabalha nessa comunidade serrapilheira que a gente está usando como modelo, é impossível o cara ser especialista em aranha, formiga, caracol e miriápoda, não tem como, né? Dois caminhos. Um caminho é, o que geralmente é o que a gente começa com isso, separando em morfoespécies, né? Ah, eu sei que essa aranha aqui é uma, porque ela tem esse jeitão, e essa aranha aqui é outra, tem duas aranhas, né? E essa aqui é a formiga de um jeito e essa aqui é outra formiga, tem duas espécies de formiga também. Quem são elas? Não tenho nem ideia, mas tem 4 espécies aí só nessas que eu contei agora. E aí, o que eu faço? Né? Para publicar meu trabalho, eu publico assim? Às vezes sim, mas o que se faz geralmente é mandar as coletas para um especialista, né? Ou fazer parcerias, né, de pesquisa com especialistas. A gente pesquisa hoje em dia, ninguém faz sozinho, é impossível. A pesquisa sempre e a pesquisa científica é colaboração, né? Sempre, inclusive nesse aspecto aí. Mas agora vamos fazer um exercício aqui e vamos ver qual dessas duas comunidades aqui tem a maior diversidade. Eu quero que vocês olhem para elas aí, para as duas comunidades, e que vocês completem para mim essa tabelinha que está aqui, ó. Coloquem para a comunidade 1 aqui a riqueza e depois a abundância da comunidade 1. E depois a riqueza e a abundância da comunidade 2. A gente falou que riqueza e abundância é o que se usa para calcular qualquer índice de diversidade, né? Então façam esse exercício aí, completem para nós, deem um pause no vídeo aí e tal, e completem. Quando vocês completarem essas duas colunas aí, da comunidade 1 e da 2, vocês vão encontrar isso aqui, ó. Que elas têm 6 espécies, as duas, e que as duas têm 12 indivíduos. Então elas têm a mesma riqueza e a mesma abundância.
Pergunta, vocês concluem que elas têm a mesma diversidade? Será que elas têm a mesma diversidade? Bom, se eu considerar a riqueza, tá, elas têm a mesma diversidade, né? Mas se eu levar em conta a abundância? Bom, a abundância é igual. E aí? Bom, a abundância que a gente está falando, quando se usa para calcular índice de diversidade, não é a abundância total da comunidade, né, gente? É a abundância de cada espécie que tem aí, né? É o número de indivíduos de cada espécie. Provavelmente alguns de vocês têm uma ideia que diria para mim qual dessas comunidades tem a maior diversidade, mas a gente vai voltar nisso depois, né? Como é que eu organizo dados para calcular diversidade, né? Eu tenho que saber as proporções individuais das espécies, né? Eu tenho que calcular o PI das espécies, né? Então, como é que eu calculo o PI? Eu pego cada uma das minhas espécies e boto a abundância dela naquela comunidade lá, né? E daí é basicamente o que eu vou começar a preencher com isso aqui. A primeira matriz de comunidades de vocês vai ser essa daqui que vocês vão preencher para mim. Então, façam a mesma coisa de antes. Por favor, pausem aí o vídeo e completem para nós aí, façam um exercício de montar essa matriz para nós. E em seguida eu mostro para vocês como é que ela fica, mas é bem tranquilo de fazer. E lá embaixo coloquem a abundância total de cada comunidade, né? Então, quando a gente completa essa matriz, ela fica assim. Ela tem a formiga 1, essa formiga preta aqui. Ela tem a abundância 2 na comunidade 1 e a abundância 6 na comunidade 2. A formiga 2 aqui, a segunda formiga, tem a abundância 2 na comunidade 1, abundância 2 na comunidade 2. Aranha escura, aranha preta, 2 na comunidade 1, 1 na comunidade 2. E assim por diante. Então a gente já sabe a abundância absoluta, né, total de cada espécie em cada comunidade. O que vocês notam aí de diferença da comunidade 1 para 2 já? Vocês provavelmente notaram algo aí, né? Vocês notaram que a abundância é super bem distribuída na comunidade 2. E ela é bem mal distribuída na comunidade 1, perdão. E ela é bem mal distribuída na comunidade 2. Tem uma espécie que monopoliza a abundância, que é a formiga, né? Aquela formiga escura ali. Gente, para vocês saberem, tá? Se vocês trabalharem com dados reais, trabalharem com isso um dia na vida de vocês, em ecologia de comunidades, quando a gente amostra formiga a gente geralmente não usa dados de abundância, tá? Porque a gente pode, quando usa dados de abundância de formiga, incorrer num erro que é a nossa unidade amostral, se ela estiver perto de um formigueiro ou num carreiro de formigas, a gente vai amostrar desproporcionalmente mais formigas do que qualquer outro organismo, né? E naquela unidade amostral a gente vai amostrar mais formigas do que qualquer outra espécie de formiga também, só porque a gente botou em cima de um carreiro de formiga, né? Ou perto de um formigueiro, lá de um formigueiro. Então não se usa dado de frequência só para formiga, tá? Mas isso não importa aqui. Bom, agora calculem para nós aí as abundâncias relativas das espécies, né? Como é que a gente faz isso? Vamos ver a formiga 1, o PI da formiga 1, como é que é? A formiga 1, que é essa escurinha aqui, tem 2 indivíduos aqui, né? Então aqui os 2 dela. E eu tenho 12 indivíduos na comunidade. Então é 2 dividido por 12, que dá 0,166, uma dízima. Né? E a abundância, é isso aqui o PI, e a abundância relativa dá 16,6% aí. Nem precisa calcular para as demais, porque vocês já viram que a abundância, que o NI, né, de cada espécie é o mesmo, é 2, né? E a abundância da comunidade total também vai ser sempre a mesma, que é 12. Então vai ser tudo 16,6% ou 1,166 o PI de cada espécie. Mas agora calculem para a nossa comunidade 2 aí, a proporção individual ou a abundância relativa de cada espécie. O que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar que a primeira formiga tem uma abundância relativa de 50%. Tem 6 indivíduos, né, em relação aos 12 totais da comunidade. E daí para frente, calculando, eu vou ter 16,6 para a formiga 2, que tem 2 indivíduos, né, e todas as outras espécies só tem um indivíduo. Estão vendo a diferença das duas comunidades aqui? Tem uma diferença aí, né? Eu tenho uma alta dominância, né? Lembram que a gente fala de dominância quando a gente calcula a abundância relativa? Essa espécie aqui domina essa comunidade 2, né? E não tem nenhuma espécie que domina a comunidade 1, nesse exemplo que eu criei para vocês aqui. Bom, mas qual tem a maior diversidade? A gente tem que calcular. Como é que a gente calcula a diversidade? A gente tem que escolher um índice. E daí, assim, eu não vou mostrar para vocês todas as possibilidades disso, primeiro porque é impossível, né? Que tem
N índices de diversidade, né? E segundo, porque não é muito didático, né? Eu não preciso ensinar vocês a calcular um monte de coisa, sendo que a gente faz isso nos programas hoje em dia. Mas eu vou mostrar para vocês um índice, como é que a gente calcula, porque é bem importante que vocês entendam como calcula a diversidade. Tem aluno de pós-graduação que chega às vezes no doutorado e tal, trabalhando com diversidade biológica, e não tem nem ideia como é que calcula a diversidade. Bota num programa e o negócio faz sozinho. E isso é um problema, gente, porque daí a pessoa não sabe interpretar o valor que saiu ali, né? Então a gente vai aprender a calcular com um índice. Dois, na verdade. O primeiro, que foi esse cara que criou aqui. E esse cara, eu gosto de contar a historinha rápida dele, porque ele criou o índice de Shannon, que na verdade é uma entropia, né? E o índice de diversidade de Shannon, ele é utilizado em biologia e em ecologia já há algum tempo, mas o Claude Shannon, que é esse cara aí que é o autor, né, que criou o índice, ele é muito mais do que uma pessoa que criou o índice de diversidade, né? Ele é um matemático, né, que basicamente o trabalho dele em teoria da informação, que é de onde é derivado o índice de diversidade de Shannon, nos deu toda a nossa vida moderna, com a questão toda de aplicativos e de computadores e tal. Muita coisa veio do que o Shannon produziu, né? E olhem, essa matéria eu recomendo que vocês leiam ela, botando na internet, no Google vocês encontram uma matéria bem interessante. O título dela é o nome dele, né? Claude Shannon, e daí se vocês traduzirem ali em tradução livre, é o poeta malabarista que nos deu a Era da Informação. Então, a Era da Informação porque ele criou, fez a tese dele em teoria da informação e tal. E poeta malabarista porque ele era um cara muito, muito peculiar, né? O lugar que ele trabalhava, nos Estados Unidos, ele gostava de escrever poemas e fazer malabarismo, além de trabalhar com modelagem matemática. Daí tem uns relatos bem engraçados assim nessa matéria, que ele, entre uma aula e outra, enfim, a questão de ficar fazendo pesquisa no laboratório dele, sair com os alunos, ele saía e ele tinha malabares, né? E ele saía fazendo malabarismo assim pelos corredores da universidade para praticar, que era como ele pensava melhor, segundo ele mesmo, fazendo malabarismo. E daí ele parava nas salas de aulas vazias e escrevia pequenos poemas no cantinho do quadro, assim, deixava para as pessoas lá. Então, um cara bem, bem interessante, assim, que gera o índice, que é um dos índices que mais a gente usa em ecologia e que no Brasil teve muito, muito uso durante muito tempo ali na década passada. Assim, os trabalhos de ecologia feitos aqui, a maioria usava índice de Shannon, né, para calcular a diversidade. Esse aqui é o trabalho dele, uma teoria matemática da comunicação. Enfim, tem disponível online isso, mas é só para vocês saberem que é um trabalho de matemática, né? Não é voltado para ecologia, e a ecologia se usa muito, se utiliza muito de produtos da física e da matemática hoje em dia, cada vez mais, né? Bom, isso aqui é a equação do índice de Shannon, e o meu objetivo aqui é que vocês aprendam a ler essa equação de forma tranquila, sem estresse e tal, porque geralmente quando coloca uma equação assim o pessoal já começa a ficar apavorado, né? É bem tranquilo. Então, os termos da equação quais são? S, isso aqui é uma anotação comum em todos os artigos que trabalham com riqueza de espécies em ecologia, tá? É a notação de riqueza. E lembrem, a IES é uma espécie, né? Então, se eu tenho 10 espécies, cada I é uma espécie, I igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 espécies. LN é logaritmo natural, que é o logaritmo com a base neperiana, né, que é o número de Euler. E o PI, a gente já sabe calcular, né? O PI é o meu NI sobre o Nzão, que é a proporção da iésima espécie, é o N, ou número de indivíduos da iésima espécie, dividido pelo número de indivíduos da comunidade, né? Então, isso é tranquilo. Mas como é que vocês leem essa equação? Acho que isso é um exercício importante para vocês. O H é o nome do índice, né? Ou melhor, é a notação que se usa para o índice, né? A letra para representar o índice de Shannon. Como é que eu leio essa parte da equação aqui, né? Esse símbolo aí é o somatório, né? É o somatório. E eu leio assim, ó. Eu leio essa equação como o somatório de I até S. Ou seja, de I espécies, né? Até S, que é a riqueza total, né? Então, é o somatório de I até S do que acontece nessa parte aqui da equação, que é a multiplicação do PI
vezes logaritmo natural daquele PI. Então, para cada espécie, eu faço isso. Eu pego para a primeira espécie, certo? Pego o PI, multiplico pelo logaritmo natural do PI dela. E daí guardo num cantinho lá. E daí é somatório, né? Eu vou para a segunda espécie. Daí eu faço a mesma coisa. Boto no cantinho o resultado. Aí é meu I igual a 3, a terceira espécie. Faço a mesma coisa. E eu vou somando. Somando esses termos aqui até eu chegar na minha iésima, na minha última espécie, né? No meu S, que é o número total de espécies. Tá. E tem um menos aqui na frente que é bem importante, né? Tem um sinal negativo aqui, que tudo que a gente encontrar desse somatório, a gente vai inverter o sinal. Lembre que o sinal de menos, quando eu multiplico menos com menos dá mais, né? E menos com mais dá menos. Tá? Bom, mas vamos lá. Como é que eu calculo o índice de Shannon, né? Sendo que eu já sei as abundâncias relativas e os PIs das minhas espécies, né? Eu pego o índice de Shannon e eu vou botar numa tabelinha. Tabelinha que tenha esses termos aqui, que tenha o PI e que tenha o logaritmo natural do PI, que é o que eu tenho que ir somando para cada espécie, né? Como que eu faço? Está ali o PI, né? Está ali o PI. O PI na comunidade 1. O PI de todas as espécies é o mesmo, então é uma barbada de botar na minha matriz, né? E daí aqui na segunda coluna, eu vou botar o logaritmo natural de PI. Como é que calcula o logaritmo natural? Bom, pode ser com uma calculadora dessas científicas, né, mas também no Excel é bem mais tranquilo. Eu vou postar para vocês uma aula do Excel, onde eu faço essas comparações de comunidades passo a passo no Excel para vocês aprenderem, tá? Então vai ter uma coisa lá com fórmulas, vocês aprenderem a fórmula e tal. Mas calculando o logaritmo natural de PI, eu encontro isso aí, ó. Eu encontro que o logaritmo natural de 0,166 é menos 1,795. Beleza. Botei lá na minha tabelinha, porque agora eu tenho para cada espécie as duas coisas que eu preciso, que é o PI e o logaritmo de PI. Agora tem aquele ponto ali que é a multiplicação, né? Então agora eu tenho que multiplicar um pelo outro. Multipliquei um pelo outro, deu isso aqui. Dá menos 0,297. Multipliquei isso, por isso aqui, né? Fiz essa multiplicação aqui. Para cada espécie eu multipliquei. Beleza. Agora eu tenho essa multiplicação aqui, ou seja, o termo mesmo do meu somatório, eu tenho ele pronto para todas as espécies. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies, né? Então meu I é igual a 6, né? Eu tenho o somatório de I até 6, né? Até a minha riqueza que é 6. Como é que eu calculo o Shannon agora, o índice de Shannon? Eu faço o somatório. Quando eu faço o somatório de todos esses termos aqui, eu encontro esse valor aqui, ó. Tá, então o índice de Shannon é isso aqui, é menos 1,787, né? Não porque faltou aquele menos lá, né, da minha equação, e daí o meu índice de Shannon para a comunidade 1 é positivo, né, porque eu estava ficando negativo multiplicado por negativo dá positivo, dá 1,787. Então é assim que a gente calcula o índice de Shannon para uma comunidade. Agora a gente tem que calcular para a comunidade 2, né? A gente quer saber quem tem a maior diversidade. Vamos lá. Para a comunidade 2, eu tenho lá os meus PIs da comunidade 2. Estão aqui nessa coluna. Todos os PIs, aqui varia os PIs, né? Um pouquinho diferente. Está lá os meus logaritmos naturais do meu PI. E a multiplicação PI vezes logaritmo natural de PI. E está lá o meu somatório, lá embaixo, menos 1,470. E está lá o meu índice de Shannon com o sinal invertido, 1,470. Certo? Qual é a comunidade que tem a maior diversidade, então? O meu índice de Shannon para a comunidade 1 deu 1,78. O meu índice de Shannon para a comunidade 2, 1,470. Quem tem a maior diversidade? Parece que, considerando o índice de Shannon, a comunidade 1 tem a maior diversidade taxonômica. Olha que legal. A gente calculou a diversidade baseado na riqueza de espécies e na abundância. Ou melhor dizendo, na distribuição da abundância dentro da riqueza de espécies. Porque lembrem, quando eu comparo essas duas comunidades aqui, sem calcular nenhum índice, o que a gente encontrou antes quando a gente fez isso? A gente viu que a riqueza dela é igual a 6, né? Das duas, né? E que a abundância das duas é a mesma, é 12. Então o que importa para calcular a diversidade? Importa o quão bem distribuída a abundância está na minha riqueza, ou na minha composição, se vocês preferirem, né? Como é que é a distribuição de abundância nessa comunidade 1? Ela é uniforme, né? Eu tenho a abundância bem distribuída entre as espécies aqui. Nesse caso dessa comunidade aqui,
eu tenho uma distribuição da abundância diferente, eu tenho uma alta dominância. Essa formiga aqui tem uma abundância desproporcional em relação às outras, né? Ela tem uma maior abundância em relação às outras, ela domina a comunidade. Então, quanto maior a dominância de alguma espécie na comunidade, menor é a diversidade daquela comunidade em comparação com comunidades onde eu tenho a abundância melhor distribuída. Isso, pessoal, é fundamental que vocês entendam como uma premissa assim, em estudos ecológicos, né? A gente assume que as comunidades, que a distribuição da abundância tem a ver com a diversidade. Bom, tudo isso que eu falei para Shannon, vocês podem extrapolar para qualquer índice de diversidade descrito em qualquer um desses trabalhos aqui. Todos eles vão mostrar índices que dependem de vocês calcularem o PI, a proporção individual da espécie, ou a proporção de indivíduos de cada espécie da comunidade, e saber a abundância. E tem vários índices que não precisa abundância, que é só a presença e ausência de espécies também, para a gente calcular, não é necessária a abundância. Bom, tem uma questão chamada equitabilidade ou equidade, enfim, que em inglês é evenness, que tem inclusive índices que calculam a equabilidade das espécies, como a equabilidade de Pielu, que é bem famoso, foi bem famoso o índice, que muitas vezes se usa junto com o índice de Shannon e tal. A equabilidade ou equidade, ela calcula ou estima o quão bem distribuídas as abundâncias das comunidades estão. Então a gente já sabe que a maior equidade ou equabilidade está na nossa comunidade 1 aqui, né? Porque a nossa comunidade 2 tem uma alta dominância. A abundância não é tão bem distribuída como é na comunidade 1, certo? Isso é mais ou menos como uma explicação, na verdade, do que é diversidade, né? A gente vai falar rapidamente do índice muito utilizado que deriva desse valor D, que é a dominância de Simpson, que é uma equação bem mais simples que a do Shannon, agora que vocês já sabem ler. Vocês sabem que é o somatório de I até S, e o símbolo é D, de dominância mesmo. Somatório de I até S, ou seja, de I espécies até S espécies, que é a riqueza, do PI ao quadrado. Ou seja, eu elevo o PI de cada espécie ao quadrado e somo tudo. Certo? Isso aqui é a dominância de Simpson. É muito usado na literatura, muito usado. Por que é muito usado? Porque dominância, lembrem, é o contrário de equitabilidade ou equidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto maior a dominância, menor a diversidade, né? Então olhem essa comunidade aqui. Essa comunidade tem uma alta dominância, né? Porque tem uma espécie que domina ela, em comparação com essa aqui, com a comunidade 1, que tem uma baixa dominância. A gente viu que o índice de Shannon é maior na comunidade 1, né? Justamente por causa disso, porque a equabilidade dela é maior. A dominância, ela mostra exatamente o contrário, ela mostra valores mais altos onde tem maior dominância, né? Me parece meio óbvio, mas é isso que ela faz. Se vocês entenderem isso, vocês já estão à frente de muita gente também que trabalha com isso na pós-graduação e que às vezes não entende o que a dominância de Simpson é. A dominância de Simpson não é um índice de diversidade, é um índice de dominância. Então, quanto maior ele é, maior a dominância. Vejam, a nossa comunidade 2 tem um D 0.305, a comunidade 1 0.165, é quase o dobro, né? Então, a nossa comunidade 2 ela tem uma dominância muito maior, certo? A dominância é um índice, então varia de 0 a 1. É por isso que se usa hoje em dia mais, até eu diria, eu não tenho dados para dizer isso, tá? Mas estou assumindo pelo que eu leio. Se usa muito mais índice de Simpson para calcular diversidade ou dominância de comunidades do que Shannon, por exemplo, porque o índice de Shannon não é, na verdade, um índice propriamente dito, porque ele não tem uma variação de 0 até 1. Ele não é indexado, né, num valor padronizado, ele pode variar de 0 até infinito. Já Simpson, não, ele é uma medida de dominância que varia de 0 a 1, sendo que 0 é baixa dominância e 1 é a dominância total, é uma altíssima dominância, né? Então vejam aqui, dá para ver bem direitinho, a comunidade 1, que é a que tem menos dominância, tem um valor perto de 0, 0.165. A comunidade 2, que tem uma formiga, que tem uma dominância bem alta, tem um valor de 0.305, já é maior nessa escala aqui, a nossa comunidade 1 estaria, vamos dizer, aqui assim, e a nossa comunidade 2 estaria por aqui assim, né?
Então tem uma dominância maior a comunidade 2 do que a 1. Só que qual comunidade tem a maior diversidade? A ideia é a inversa, né? A maior diversidade é onde tem a menor dominância. E daí por isso que se usa o índice de Simpson recíproco, que é 1 menos D, ou complementar, que é 1 dividido por D. Eu acho que esse aqui se usa mais até o complementar, tá? Mas na minha leitura o recíproco é mais intuitivo. Porque tu pega esse valor 1 e subtrai do valor obtido na dominância. Então é 1 menos a dominância. É exatamente o que está escrito aqui, é 1 menos a dominância ou 1 dividido pela dominância, né? E daí isso nos dá o valor mais intuitivo, que o número maior tem a maior diversidade. Então vejam, a maior diversidade é no PI, é na comunidade 1, uma diversidade de 0,8, enquanto que na nossa comunidade 2, a nossa diversidade é 0,7. Então, quanto maior o valor aqui, maior a diversidade, mas no D de dominância não. A interpretação é inversa, quanto maior o valor, maior a dominância. Bom, mas tudo isso que eu falei, a gente vai discutir em relação aos índices, né, de forma mais profunda quando a gente falar desse artigo aqui, que pergunta, né, o que a gente ganha confundindo riqueza de espécies e ecoabilidade em um índice de diversidade, né? Por que a gente deveria usar só um índice de diversidade se tem tantos na literatura, né? Tem um monte de índice na literatura que a gente pode usar. E daí a gente vai discutir basicamente essa figura aqui, que é a figura mais importante desse trabalho e que nos permite comparar comunidades em relação a múltiplos índices de diversidade ao mesmo tempo. E eu não vou dar spoiler aqui, eu vou deixar para a gente discutir na semana que vem, quando a gente tiver o nosso debate sobre esse trabalho, mas eu gostaria que vocês já soubessem que eu vou focar bastante em perguntas que eu vou fazer para vocês sobre essa figura aqui em especial, outras coisas também, mas eu gostaria que vocês tivessem bem assim confortáveis para explicar essa figura aqui depois que a gente debater esse trabalho aqui. Certo, pessoal? Então, um abraço para todos e para todas.